Estamos de volta e hoje falando sobre as pioneiras da televisão cearense. Está aqui com a gente Rita Oliveira, que foi a nossa primeira apresentadora de televisão, a Fátima Bandeira, nossa primeira repórter, e Mônica Silveira, uma das primeiras produtoras de televisão aqui de Fortaleza. Então, assim, no bloco anterior, para a gente retomar a conversa que estávamos no bloco anterior, falando sobre essa questão do conservadorismo, que por um tempo imperou, né, no país, que houve aí umas transformações, inclusive o feminismo foi muito importante nesse momento, mas que hoje a gente está retomando um pouco essa questão do conservadorismo. Então, assim, como é que vocês enxergam isso, né? E assim, a que se deve também esse momento que nós estamos passando, na opinião de vocês? Como é que vocês enxergam isso? A gente sempre diz que nós estamos passando por um avanço muito forte do conservadorismo. E esse conservadorismo, ele vem no esteira de um movimento político também, né? Você tem todo um movimento político que faz com que todos os avanços que a gente tinha alcançado, principalmente nas décadas de 2000 e 2010, eles recuem nesse momento. Por que é que a gente avança naquele período? Porque a gente tem governos progressistas que permitem que as políticas de mulheres avancem, e avançam muito. Que políticas antirracismo avancem e avancem muito. Que políticas de inclusão social avancem e avancem muito. Obviamente que esse tensionamento, em algum momento, iria estourar. E estourou. Estourou na esteira do golpe de 2016, estourou no crescimento da mistura que se faz hoje entre política e religião, porque você sabe que nós temos oficialmente um Estado laico, mas você também sabe que hoje nós temos uma inserção muito grande das religiões, particularmente dos evangélicos, no parlamento e no executivo, né? Então, esse conservadorismo vem na esteira da política e das religiões, particularmente as religiões evangélicas. Nem todas as vertentes evangélicas são conservadoras, mas, na sua grande maioria, o são. E com esse crescimento, a gente vê crescer o conservadorismo. A gente vê que pessoas hoje se acham no direito de dizer abertamente que nós, mulheres, temos que estar subordinadas aos maridos. Ora, nós já superamos isso na década de 80. Então, nós temos uma deputada que diz isso. A mulher tem que estar subordinada ao marido, eu obedeço meu marido, meu pastor manda eu obedecer meu marido. Quando a gente diz que mais mulheres precisam estar na política, e isso a gente diz muito, vocês sabem que eu não sou só jornalista aposentada, eu também sou secretária de mulheres de um partido, do Partido dos Trabalhadores. E a gente faz toda uma campanha por mais mulheres na política. E aí nós sempre dizemos, mas não é qualquer mulher, porque você tem na Câmara Municipal de Fortaleza duas vereadoras que são progressistas. As outras 4 são extremamente conservadoras e fazem uma pauta anti-mulheres. Na Assembleia Legislativa, nós temos uma deputada progressista e temos uma de extremo conservadorismo e temos outras 5, são 7 hoje na Assembleia, né, que estão ali no meio do caminho, né, dependendo da pauta, elas vão fazer a discussão. Mas, efetivamente, temos uma de extrema-direita, extremamente conservadora, que diz abertamente. Quer dizer, é quase aquilo assim, apanhou porque fez alguma coisa errada. Né? Não, então, mas assim, tivemos vai um contra, juiz nós temos o aumento gravíssimo, tivemos um juiz que falou isso com relação à Lei Maria da Penha. Né? Então, falamos assim, até sobre isso num programa passado. Esse aumento da violência, inclusive, que a gente está vendo hoje, não só por causa da pandemia, com a pandemia, obviamente, que você tem condições objetivas para que a violência se manifeste mais forte, porque está todo mundo preso dentro de casa, mas antes da pandemia você já tinha um recrudescimento da violência contra a mulher muito forte, fruto desse conservadorismo que voltou a dizer, pois você pode sim ser o dono dela, você é sim o dono dela, né? Então a gente já tinha um crescimento muito forte da violência e do feminicídio. A lei do feminicídio que é questionada. A Lei Maria da Penha hoje tem vários projetos na Câmara Federal questionando a Lei Maria da Penha, para desmontar a Lei Maria da Penha. Já foram feitas N tentativas, a gente não conseguiu ainda preservar toda a luta que a Maria da Penha fez, será um absurdo se a gente retroceder nesse processo também, mas não significa que não há movimentos internos na Câmara Federal, no Senado,
para um retrocesso nos nossos direitos de enfrentamento à violência, não é nem nos outros, mas só de enfrentamento à violência. Por que é que a gente não pode discutir nesse país a lei de legalização do aborto? Por que que o meu corpo tem que ser decidido sob um viés religioso? Ninguém tem que dizer se eu vou fazer ou não um aborto, isso é uma decisão individual, mas também não pode me tornar uma criminosa, né? Até porque Então, quer dizer, por e trás a gente não disso tem pode várias discutir questões isso. também, né? A gente não pode, gente, para que um retrocesso maior do que a gente não poder discutir gênero nas escolas? Tentaram transformar as questões de gênero em questões de sexualidade, como se quisesse discutir sexualidade das crianças. Não é isso. Eu estou falando de gênero. A gente já tem esse avanço nos estudos sociais de transformar a questão do sexo em questão de gênero, porque você agrega uma visão cultural à discussão da sexualidade, que anteriormente era só biológica, e isso não pode ser discutido nas escolas. Não podemos formar que crianças são essas que vão crescer sem qualquer orientação, achando que é dentro da família só que ela vai aprender. Se ela passa a maior parte do tempo é na rua, não é em casa que ela passa a maior parte do tempo. É porque né? se essa criança Né? não continuar não recebendo orientação nos vários desses aspectos, desses assuntos hoje que estão muito em voga, né? Torna uma Ela vítima, né? Uma vítima Como? fácil. Se torna uma vítima vulnerável. Exatamente, e vai ser um círculo A vicioso. mulher porque a menina eles- vira uma quando vítima essas e o crianças menino vira crescer, um agressor. ela não vai se tornar um adulto alienado, né? E não vai também poder passar para a sua família, que ela vai constituir lá na sua vida futura, um novo posicionamento, né? Mais politizado, mais conscientizado e com mais abertura, né? Para esses assuntos que são inerentes ao ser humano, que você não pode botar um pano, uma peneira, que você sabe que os problemas estão ali, os assuntos, né? Os problemas, as questões estão ali para serem estudadas e serem analisadas e serem encontradas um viés, né, de solução, Mas eu de acredito abertura. também que não tem mais como retroceder. Nós já pode ter até tentativas, mas eu acho que chegamos no ponto também que não tem Vai como. depender da sociedade. Vai depender. Depende É. muito Exatamente. olha, depende de muita luta. É. Bom, eu vou mostrar agora para vocês algumas fotos que vai contar um pouquinho a história da Rita, né? Eu gostaria, a gente vai colocar as fotos agora, Rita. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de cada momento desse Lá, seu. né? Sei que Ótimo. foi seu nascimento, né? Isso. E a da bebê? Eu morava no Rio nessa época, né? Sim. Aí eu também, né, toda metida lá de Colombina. Mas, na verdade, também foi um período que eu morava no Rio de Janeiro. Foi uma Certo. fase boa da nossa infância. Então vamos ver a próxima. Em Iguatu. Começando na Rádio Iracema de Iguatu. O seu primeiro trabalho foi na rádio lá Iracema em Iguatu. de Iguatu. Ah, Essa Lano, você foto. botou essa foto? Eu mandei porque Tinha já que estava no colocar porque eu programa. achei assim, garota propaganda com essa roupa aqui, com esse nosso calor. Tinha que passar a ideia dos preços que estavam congelados, né? Certo. Aí eu estava fantasiada ali. Aí o cenário do primeiro noticiário na Verdes Mares. Certo. Era o Jornal do 10. Jornal do Quando 10. quando eu estreei na Você na apresentou Verdes durante Mares. quantos anos esse telejornal? Esse jornal eu apresentei acho que uns 2 anos. Depois eu saí, fui criar um jornal para mim, o Cidade. Aí foi quando eu fui eleito presidente do Grêmio, do Justinano de Serpa, no tempo do Sobreira. Gente muito boa. Aí quando eu fazia a parada de sucesso da Verdes Mares, né, na Verdinha. Cobras do rádio? É isso? A página, né, a coluna lá era Cobras do Rádio. E eu estava lá, não sei porquê. Por quê? Oh, meu Deus, Porque é muito merecia engraçado estar. isso. Aí, no dia que eu fui receber um troféu de melhor apresentadora da TV, e que me foi entregue pelo Antônio Pereira Irmão, né? Antônio Pereira, que era presidente do Clube de Regatas Barra do Ceará. Entendi. Chegando na Verdes Mares para mais um dia de né? Trabalho. E olha o carro lá atrás, os carros lá, tudo de época, muito engraçado. É bom a gente ver esses momentos de... Barriguinha de fora, viu? Esse aí foi o seu primeiro carro, não é isso?
Foi meu primeiro carro, verde tropical. Você comprou com o seu trabalho na Com o televisão? Nossa, com o meu trabalho. Sabe aquela conquista muito saudável, muito gostosa, de vitória mesmo? Imagino. Aí eu comprei meu verdinho, o verde tropical. Sendo Certo. entrevistada pela grande Núbia brasileiro, né? Escritora, apresentadora. E foi na TV Ceará. Tem uma trajetória muito bonita, Rita. A gente vai parar um pouquinho e voltar, porque assim, você é uma mulher bonita naquele período, e a gente estava até conversando sobre isso antes, né? Sobre essa questão do assédio, né? Porque vocês duas mulheres belíssimas, três. Então, assim, acredito que Nós quatro, né? Obrigada. É assim, como é que vocês passaram? Vocês passaram por alguma situação de assédio? Como é que vocês lidavam com isso? Foi muito interessante o meu ingresso na TV. Foi de forma muito leve, transparente, muito interessante, né? Foi um convite muito cordial e muito bacana. Agora, a gente estava em off aqui, né? Conversando, que na nossa caminhada não deixa, né? No momento em que se vai acertar um novo trabalho, né, um convite para um novo horário que vai ser lançado, e olha, você foi escolhida e tal. E no final daquele convite, daquela reunião, havia sempre uma arrastada de asa, vamos dizer assim, né? Enquanto eu pude, na verdade, sair com a minha descrição, porque eu acho assim muito importante você ter o máximo de descrição para você não criar uma polêmica, né? Não criar um constrangimento. Eu tentei da melhor maneira possível. Como eu acredito que na época a cantada era mais velada, eu acho, né? Não era tão assim assintosa, deu para eu ir driblando. Ser diplomática, Né? ter diplomacia. Mas, teve convite de pessoas assim que, né, realmente, ou eu calava, ou então saía da televisão imediatamente. Como a pessoa não levou adiante, eu também fui adiante, né? Foi legal. Isso aí, graças a Deus, deu para levar. Eu acho assim, porque na época, eu acho que o convite não era tão assim, de forma aberta, direta, né? Houve aquele convite, você me lembra que na época, assim, vamos jantar? Eu disse, eu não gosto de sair à noite. Assim, pois você foi boba, viu, em recusar. Mas também não levou adiante. Era sempre uma coisa velada, era como se tivesse sempre algo por trás. Não era coisa assim, mas eu acho que eu associo muito à questão da época, que era uma coisa assim, mais moderada, na minha opinião. Além disso, né, que a Rita está colocando, eu acho que naquela época a gente não tinha muita consciência do que era assédio. Porque muito do que a gente experimentou naquela época, hoje a gente pode compreender que é assédio. Mas nós não tínhamos essa compreensão ainda. Porque como não fazíamos essa discussão, não havia uma tomada de consciência nossa de que não era correto o convite para o jantar. Então, assim, a gente estava exatamente conversando antes. Então, assim, você ficava encabulada e saía de mansinho, assim, disfarçava, né? Um jogo de cintura. Porque a gente não tinha, primeiro a gente não tinha uma lei que a gente pudesse recorrer. Olha, eu fui assediada. Hoje, se isso acontecer, você tem toda uma legislação que lhe garante proteção. A gente não tinha esse respaldo. Mas nós né? não tínhamos nada na época. Quer dizer, nós não tínhamos consciência e nós não tínhamos legislação. Então, o que nos restava era ou sair de fininho ou ceder. Eu confesso para você que eu nunca tive problemas mais fortes nesse sentido, né? Também sempre fui muito atrevida, né? Então, assim, se desse uma piada, eu respondia mesmo na lata, sempre fui muito chata, mas porque era uma questão de temperamento e personalidade, muito menos de uma consciência do que era aquilo. A gente não tinha essa consciência. Era meio naturalizado. Era, eu me lembro que naquela época era proibido entrar de calças compridas na Assembleia. Na Assembleia, sim. Ele me deixou entrar, o presidente, acho que era o Castelo de Castro, deixou entrar a primeira vez de calça. De calça na Assembleia. Me barraram. Não podia entrar no plenário. Me barraram, né? E a mulher tinha que andar de saia.
No plenário repórter. só se entrava, É, no de plenário saia. só entrava de saia. A sociedade exigia um comportamento Comportamento. da Padrão. mulher. Mas eu que fui a era um primeira, padrão, ele entendeu? autorizou Definido, a né? entrar de Esse casa. Sempre esse padrão se manifestava de várias formas. Uma das coisas é que, para entrar no plenário um espaço eminentemente masculino, não podia entrar uma mulher vestida como homem, ou homem. seja, de calça comprida. Ela tinha que entrar vestida como mulher, No ou lugar seja, de dela. saia, no lugar dela. Então, Aquela isso coisa era, do azul é menino isso era e o rosa é subliminar. menino. Né? A A partir gente não desse tinha dia- essa leitura. A partir desse dia que eu entrei, passou a ficar um pouco naturalizou, todo mundo entrou. Mas na época não era permitido. Você quebrou paradigmas. Quebrou o assim. paradigma. Estamos quebrando até hoje, Em mas vários a gente... espaços não havia banheiros na Câmara Federal para as deputadas. Não sei se na Assembleia já tinha. Ficou bem Lembro-se claro na que não era Assembleia um ambiente não era um ambiente para de mulheres. mulheres, para mulheres. Eu não lembro se na Assembleia, porque a Assembleia já é um prédio mais novo. Então eu não sei se a Assembleia já foi construída com banheiro feminino. Mas a Câmara Federal não tinha. Bom, a gente vai continuar com esse assunto no próximo bloco. A gente volta já.